Essa é a terceira palestra da série de palestras sobre a preparação psicológica dos pais. Hoje o tema da palestra é o planejamento familiar. Muitas vezes as pessoas entram num casamento sem pensar nisso. É claro que a gente, quando é novo, não tem essa compreensão. Por isso que, com o passar dos anos, quando a gente vai tendo experiência de vida, e obviamente eu sou um psicólogo clínico, eu ministro palestra em vários lugares sobre isso, e eu me preocupo muito com isso, porque eu sei a importância de uma família. Eu, obviamente, também cresci numa família, eu sei a importância da educação, e é uma coisa que a gente tem que pensar. As pessoas, quando querem casar, muitas vezes elas pensam muito no emocional, na fantasia, no que vai acontecer e aquela história toda. Mas o meu trabalho como psicólogo, um dos meus objetivos é a maturidade psicológica. Se as pessoas forem imaturas, elas vão sofrer muito mais. A maturidade psicológica faz com que você viva a vida de uma forma mais simples. A pessoa imatura nunca é feliz porque está sempre procurando uma coisa maravilhosa, perfeita, que não existe. Então, o que eu quero? Quero trabalhar o planejamento familiar. E eu quero trabalhar o planejamento familiar, além das questões da prosperidade. Tem a prosperidade real, a prosperidade fictícia. Muitas vezes as pessoas mantêm um padrão alto que elas não têm condição de bancar, e se acontecer alguma coisa elas vão ficar numa situação muito difícil. Tem aquela questão do consumismo, né? Como que as pessoas lidam com o dinheiro. O dinheiro é uma coisa importante na vida do ser humano. Hoje em dia, se você não planta nada em nenhum lugar e tudo é comprado, até um pé de alface, tudo tem que ser pago. Água, luz, telefone. E mesmo o planejamento da natalidade, do planejamento de ter filhos, esses filhos, obviamente, por mais que você os ame, e eu espero que você realmente os ame, que você não só gere um filho para falar que tem um filho, mas que você tenha um investimento psicológico e físico, de tempo, de quantidade e qualidade para educá-lo. Educar, eu sempre bato na tecla que é a coisa mais importante que tem e ao mesmo tempo mais difícil, mas tem que pensar nisso. Muitas vezes o casal tem que ver como é que administra, se os dois trabalham, se um é mais gastador, se o outro é mais econômico. O relacionamento não foi feito para ser uma luta de MMA, de quem vai finalizar quem. É uma parceria de vida baseada no amor e pensar num conjunto de coisas. Mas essa questão do filho dentro desse contexto também é muito importante, porque ele vai gerar um custo. Tudo na vida tem um custo. Não é uma maldade dele, ele não é uma pessoa ruim, mas tem água, luz, telefone, comida, tem uma porção de coisa que tem que fazer. E o casal tem que pensar nisso. Muitas vezes ele quer manter um padrão de vida que ele não tem. Ele vai sofrer muitas vezes por isso. Por isso que dentro da ideia da maturidade é que você saiba lidar com o nível social que você tem. Se você pode, você estuda. Se você ainda não tem filho, você estuda. Se você já tem, vai fazer um esforço, vai passar uma dificuldade, mas enquanto você é novo, quanto mais novo você for, mais energia você tem, mais difícil, a luta fica mais fácil, mesmo que a situação seja difícil, e lá para frente você colhe os resultados daquilo que você fez, se você fizer direito e souber administrar dinheiro. Porque à medida que a família crescer, à medida que vai crescendo os custos, e muitas vezes a situação vai ficando muito difícil. E muitos casamentos terminam por causa da questão financeira. E é uma dinâmica muito complexa, porque você tem que viver no presente, mas você tem que planejar o futuro, né? Mas e se eu morrer? Eu falo que o problema é o seguinte: se você morrer, acabou para você. Mas e se você viver? E como hoje as pessoas têm uma tendência a viver muitos anos, a gente, quando é novo, você não acha que você envelhece.
Você pensa muitas vezes quando você tem 25, 30 anos, quando você tiver 60, normalmente você raciocina quando você tiver 60 com a condição física que você tem. E quando você tiver 70, 80, 90 anos, e você vai precisar desse dinheiro. Então, pense nessa questão do planejamento familiar, incluindo a quantidade de filhos que vocês querem ter, e também pense em guardar dinheiro, porque o mundo dá muitas voltas e a gente precisa de pensar essas coisas. O planejamento familiar é importante. Agora, uma coisa que eu vou realçar: o lugar do filho, a questão do filho na família, a questão da valorização, a questão de pensar isso. Muitas vezes eu me preocupo as pessoas terem filho por ter filhos e depois a criança vira mais um problema porque ela está atrapalhando do que uma criança que você quis ter. Pense nisso e, obviamente, ela tem custo também. E não que são custos inerentes de cuidá-la. Mas pense nisso, que isso é uma coisa importante. O planejamento familiar, financeiro, de natalidade, todas essas coisas têm que ser pensadas. Se você que está vendo esse vídeo já está casado, já tem mais idade, já tem filhos maiores, você vai compreender isso melhor e talvez espero que você, em certo sentido, concorde comigo. Não que você tenha que concordar totalmente, mas pela experiência de vida, você vai poder perceber isso melhor. Mas se você é novo, se você tem acesso a esses vídeos sem ainda ter casada, pensa nisso para o futuro, porque o meu objetivo não é outro senão melhorar essa questão de vida. E eu, como eu sempre falo, vou repetir muitas vezes, pessoas mais maduras vivem melhor e até com muito menos, porque não tem que provar muita coisa para ninguém e vive de uma forma de acordo com aquilo que pode.